O Banco ABC Brasil registrou lucro líquido neste último trimestre. Foram 275 milhões e 500 mil reais no quarto tri do ano passado. E este resultado representa uma alta de cerca de 13,4% em comparação com o mesmo período lá de 2024. A margem financeira teve crescimento de 14%, somou 713 milhões e 400 mil reais. No relatório de publicação destes resultados, a empresa mostrou uma carteira de crédito expandida de 54 bilhões e 740 milhões, alta de 3%. Para 2026, o Banco ABC espera um crescimento desta carteira entre 6% e 10%, enquanto para as despesas, a projeção é de que elas aumentem entre 4% e 8%. Sobre estes dados do resultado financeiro de ABC Brasil, a gente conversa agora com Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores do banco. Seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Obrigado, Gabriel. Obrigado, assinantes. Obrigado pela oportunidade de estar novamente falando com vocês. Gostaria justamente de falar um pouquinho, começar essa nossa conversa falando sobre esta expansão da carteira de crédito no trimestre. O que vocês imaginam para estes próximos meses? A gente vê uma aceleração, talvez, o Banco ABC vai ficar um pouquinho mais agressivo em conquistar mais crédito em 2026 do que estava em 2025? Olha, a nossa expectativa para 2026 é um crescimento da carteira como um todo, como Aham. você bem colocou, de 6 a 10%. O que a gente espera é que a carteira middle gradativamente vá ganhando relevância dentro desse portfólio. Então, para a carteira middle, a gente tem uma expectativa de um crescimento um pouco maior, de 12 a 18%. Se nós olharmos para 2025, foi um ano que o middle também ganhou alguma relevância dentro da carteira como um todo. Ele aumentou mais ou menos em 50 pontos base a relevância relativa em relação aos outros segmentos de cliente. Então, a gente espera que essa dinâmica ela se repita ao longo de 2026. Obviamente que o cenário macro é a grande dúvida que nós temos. Esse cenário sendo um pouco mais benéfico, tendo um pouco de um vento de cauda para nos ajudar, a nossa ambição seria ter um segmento middle crescendo um pouco mais dentro da carteira. Vem 2026 beneficiando esse tipo de empresas? O Middle é novidade, talvez, para o modelo de negócios do ABC Brasil. Eu falo novidade porque já faz um tempinho que eu acompanho vocês, eu estou com isso na cabeça, mas faz poucos anos, vamos dizer assim, que o ABC Brasil traz o Middle como uma prioridade para o crescimento da empresa. Vocês veem 2026 com fatores positivos para esse tipo de companhias, para esse tipo de cliente, para a gente ver um crescimento, talvez corte de juros, talvez uma desaceleração gradual da economia brasileira. Como é que vocês estão enxergando este ano, por favor? Você tem razão em dizer que o middle é o segmento mais novo dos nossos três segmentos de cliente. Então, nós temos as companhias large corporate, Uhum. as companhias corporate e o segmento middle de empresas com faturamento anual entre 30 até 500 milhões de reais. E sim, ao longo de 26, nós esperamos um início de movimento de flexibilização da política monetária. Hoje, a taxa de juros, como todo mundo sabe, básica está em 15%. Existe uma expectativa de mercado de um início de redução dessa taxa ao longo do ano, e isso deveria ajudar as companhias de um modo geral, e principalmente as empresas dessa faixa que nós chamamos de middle, que acabam tendo um spread mais alto na composição do seu custo de dívida. Então, sim, esse deveria ser um motor para tornar o custo dessas empresas um pouco menor, aumentar a demanda pelo crédito e fazer com que nós tenhamos um ambiente um pouco mais propício para poder acelerar um pouco essa carteira dentro do nosso portfólio. Segurando, talvez. A gente viu um aumento de inadimplência, por exemplo, nos últimos trimestres do ano passado, ao longo de 2025, por exemplo. Isso não é novidade e também não é exclusividade de Banco ABC Brasil. A gente viu, talvez, todos os bancos apresentando alta de inadimplência. Esse risco um pouquinho maior do segmento middle que possa segurar esse crescimento mais agressivo, essa atividade, esse crescimento talvez até mais ativo do Banco ABC Brasil nesse segmento? Toda vez que a gente pensa em crédito corporativo, é muito importante levar três coisas em Uhum. consideração. Uma é a capacidade que você tem de crescer o portfólio. A segunda é o spread que você captura. E a terceira é a qualidade de carteira. Geralmente, quando você mede em um desses fatores, você acaba influenciando nos outros dois.
Então, olhando, por exemplo, para 2025, foi um ano que a gente privilegiou muito a manutenção da qualidade de carteira e a reprecificação de spread, de rentabilidade dessas carteiras ao longo do ano. E isso a gente pode trazer também essa dinâmica para 2026. No momento em que você tem uma taxa de juros em queda, isso deveria ser benéfico para a gente conseguir crescer um pouco mais a carteira e para a gente conseguir, ao mesmo tempo, manter essa qualidade na concessão. Dito isso, a gente continua com uma atitude, diria que conservadora na concessão, porque ainda estamos num ambiente de juros mais altos e é muito importante dizer, esse é um movimento que ele vem se compondo. Então, quando você entra num movimento de ciclo mais alto de juros, as companhias elas entram nesse ciclo com posições mais altas de caixa. Na medida em que você permanece com essas taxas mais altas por mais tempo, essa gordura, vamos assim dizer, ela vai sendo consumida, e quanto mais o tempo passa, mais pressão você coloca nessas companhias. Então, a gente continua com uma atitude conservadora. Ao longo de 25, o balanço reflete um aumento de provisionamento preventivo que nós fizemos. Então, os nossos níveis de cobertura eles foram reforçados. Os nossos índices de atraso eles vieram em queda ao longo de 2025, mas a gente continua com essa cautela, dado esse ambiente macroeconômico com taxas um pouco mais altas do que a gente viu no histórico brasileiro. Perfeito. Por exemplo, quando a gente olha para o ROI, na verdade para o ROE do Banco ABC Brasil, a gente está ali na faixa, e aí eu estou olhando os seus resultados agora, e aí você me corrige, claro, se eu estiver enganado. Eu falei sobre aumento de inadimplência, acabei me equivocando nestes atrasos, peço perdão. Justamente de 15,2%. É um patamar confortável para vocês? A gente sabe que a taxa de juros está muito alta, isso acaba minando um pouco a rentabilidade do banco. É um patamar confortável historicamente para Banco ABC? Vocês buscam talvez um crescimento maior ao longo destes próximos anos, em especial 2026? Como é que vocês imaginam rentabilidade desta carteira, que deve sofrer algumas alterações com a melhora do cenário para bancos em geral? Se nós olharmos um passado um pouco mais longo, até por volta ali de 2018, 2019, a gente tinha um retorno sobre patrimônio, que é o ROI, por volta ali de 12, 13%. E nós começamos a implementar uma estratégia de diversificação de segmento de cliente, de produto e de alocação de receitas que demandam menos alocação de capital, que fizeram com que o banco aumentasse esse retorno estrutural. Então, se a gente olhar desde ali de 2022 até hoje, a gente tem gravitado ali num retorno ali por volta de 15 a 16, 16,5%. Então, isso a gente reposicionou esse retorno, a gente tem conseguido colocar esse retorno dentro dessa faixa de uma forma relativamente consistente. Olhando para frente, a gente tem uma ambição que é maior, né? Obviamente que ela depende de uma série de fatores, alguns sob nosso controle, outros não, mas diria para você que a gente acorda cedo todo dia mirando um retorno que seja acima do retorno histórico que o banco tem. Nós não damos guidance de retorno, muito por ter vários fatores influenciando esse índice que estão aquém do que a gente possa influenciar, mas o que a gente gostaria sim era ter retornos que capturassem uma tendência crescente, olhando para frente. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre uma outra, a gente falou bastante sobre o segmento middle aqui, que é um segmento de crédito, está crescendo bastante, mas eu queria aproveitar a participação do Banco ABC para falar sobre banco de investimentos. A gente trouxe aqui algumas empresas ao longo desses últimos dias que estão um pouco mais animadas com 2026 do que estavam em 2025 para esse segmento de investimentos, com fusões e aquisições, com aberturas de capital e outros segmentos específicos de bancos de investimentos. Eu gostaria de entender como que vocês enxergam essa porção do Banco ABC Brasil e perspectivas, claro, para este 2026, por favor. Sim, a gente tem uma área de banco de investimento, uma área bastante ativa. Nós temos os produtos de renda fixa local, os produtos de project finance, os produtos de M&A. Na parte de ICM também a gente atua de forma oportunística e a gente viu o carro-chefe de 2025 foi a parte de renda fixa local.
Esse foi um segmento que teve uma performance em 2024 histórica, em todas as métricas que você pode olhar. Olhando para 26, a gente acha que com esse início de queda de juros e dois, com um apetite maior de investidores estrangeiros para mercados emergentes de modo geral e para Brasil mais específico, isso deveria sim ser um combustível muito importante para impulsionar essa linha de receita, não só para nós, mas para o mercado como um todo. Então, é uma linha que deveria se beneficiar, sim, desse fluxo adicional de recurso que está sendo, vamos dizer, tem uma grande rotação para alguns mercados e vindo para o Brasil, e acho que todos nós poderíamos se beneficiar disso olhando para 26. Como é que o Banco ABC Brasil vai lidar com essa concorrência, essa competição que deve ser bastante forte? Afinal, todo mundo está olhando para o mesmo prato, para este recurso que está vindo ao Brasil. Vocês acreditam que consigam ser muito competitivos neste cenário? Vocês vão ter que, por exemplo, aumentar o número de investimentos para aumentar essa competição entre os concorrentes? O que vocês imaginam aí de preparo para o Banco ABC Brasil para conseguir capturar essa oportunidade que deve surgir para os próximos meses? Essa é um pouco da história da nossa vida, né? Assim, a competição, ela existe em todos os segmentos. O segmento bancário é altamente competitivo. O segmento de banco de investimento é altamente competitivo. Então, não tem a mudança da dinâmica, ela é um pouco mais do mesmo. Agora, a gente está sempre olhando para tentar reforçar nosso posicionamento relativo às outras franquias, e a gente vem ao longo do tempo colocando mais produtos na prateleira, reforçando o time, e a gente, eu diria, como DNA do banco, a gente é menos um banco transacional e mais um banco de relacionamento. Então, a gente quer estar junto dos nossos clientes, seja no banco de investimento, seja no banco comercial, sendo um parceiro para dias de sol e dias de chuva. Então, é em cima desse relacionamento que a gente olha e acha que é a maneira de você conseguir otimizar um retorno de médio e longo prazo. E a gente tem tido um ótimo retorno com relação a isso, porque o cliente sabe que a gente vai estar lá para o longo prazo. Seja fazendo uma operação de renda fixa, seja fazendo uma operação de M&A, seja fazendo a melhor estrutura de um empréstimo ponte, o que seja. Então, essa abordagem multifacetada, a gente acha que tem uma série de vantagens para você poder olhar o cliente de uma maneira multifacetada e conseguir efetivamente alavancar em cima desse relacionamento que a gente sempre olha para o longo prazo. Eu conversei com o Ricardo Moura, diretor de RI do Banco ABC Brasil. Sempre bem-vindo à nossa programação, Ricardo. Lhe desejo uma ótima sexta-feira e um bom ano de 2026 para toda a equipe. Igualmente a todos, muito obrigado de novo pela oportunidade. Valeu, até a próxima.